Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou trazer dois destaques para vocês. Marte ingressando em Caranguejo e Plutão retrógrado no último grau de Capricórnio. E são trânsitos muito importantes, como a gente vai ver, não é? Então vejam que interessante, não é? Marte em Caranguejo está em queda. Por quê? Porque ele é exaltado no signo de Capricórnio, onde o Plutão está transitando. E esta visita de Plutão é uma visita de finalização, de desfecho, porque Plutão ficou durante muitos anos em Capricórnio. Eu fiz muitos vídeos a esse respeito e justamente nesta passagem por Capricórnio, muitas coisas aconteceram no mundo com relação a mudanças estruturais, sobretudo com relação ao governo oculto do planeta, o Deep State, né, que mostrou as suas garras. Um exemplo disso foi a crise sanitária, né, que nós tivemos ali em 2020, 2021, que foi uma coisa, foi um grande teste, né? Foi um grande piloto para eles observarem até onde eles poderiam chegar, até onde as pessoas aceitariam uma série de imposições. E quando ele estava já dentro do signo de Aquário, onde ele vai ficar por 20 anos, ele pega e retrograda, né? A retrogradação dele começou em 2 de maio. Ele já estava a 2 graus de Aquário. Vejam aqui, né? Na imagem. E aí ele começou a retrogradar, justamente para chegar aqui no grau 29, não é? Então veja onde é que você tem 29 graus em Capricórnio no seu mapa, porque ele vai ficar aí até dia 18 de novembro, sabe? E num movimento aí de uma certa tensão. Por quê? O grau 29 é o último, né? E é um grau que traz um certo estresse. Por quê? Porque o planeta já percorreu todos os graus do zodíaco e ele já tinha atravessado esse grau 29, só que ele tem que voltar, retrogradar. Então é como se fosse fazer um arremate de algumas pontas que ficaram soltas, né? No sentido mais positivo, é interessante para que a gente defina, conclua uma série de coisas naquela casa onde você tem os 29 graus de Capricórnio. Mas também pode trazer situações muito apreensivas, sobretudo ligadas aos governos, aos governantes, né? E a nós, o povo, que acaba tendo que receber uma série de situações, né? Às vezes até de imposições. Então, vamos ver aqui o que significa tudo isso. Vejam aqui, ó, Marte está a 1 grau de Capricórnio. O primeiro grau de um signo é o começo de tudo. Imagine, Marte vai ter que percorrer os 30 graus, né, de Caranguejo. Ele está no começo da jornada, então tudo é uma grande novidade. E, segundo a interpretação do Dani Rudier, para o grau sabiano, quando um grau está com alguns minutos, você já conta o grau seguinte para esta interpretação, não é? Então, a gente vai ler o grau 2. O momento de expansão. Um homem num tapete mágico observa grandes vistas abaixo dele. Expansão de perspectiva. Supremacia da inteligência sobre circunstâncias. Conscienciosidade, autocontrole objetivo.
Então, é muito importante, né? O que esse grau está dizendo? Vamos ver as coisas de cima. Como é a imaginação humana, né? Um tapete mágico dos contos de fada. Então, imagine você vendo as coisas ali, né? Mas no sentido não contemplativo, mas no sentido de tomar consciência do que está acontecendo lá embaixo. Né? Veja, um autocontrole objetivo. E o grau 29? Então, nós vamos ver o grau 30, né? O momento da dependência. Os diretores de uma grande empresa reúnem-se em conferência secreta. Atividade de elementos interiores formativos da personalidade real. Agrupamento de energias da alma numa emergência. Liderança espiritual. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Capricórnio tem a ver com os governos, né? Com os manda-chuvas. Plutão é poder, Plutão é controle. Vocês sabem que essa semana vai ter uma reunião da OMS que ocorreu em julho para ver se os países adeririam, não é? a uma proposta que era de que no momento de emergência planetária a OMS é que teria os plenos poderes de decidir uma série de coisas. Em julho, vários planetas não vários governos não concordaram. E agora eles estão convocando de novo a reunião, não é? Então veja que as coisas estão, como eu falei, recebendo um certo arremate, sabe? Enfim. Muito bem. Caranguejo corresponde à casa 4. A casa 4 é do nosso lar, é do nosso território, é da ancestralidade, é da maternidade, é da família. Então, a casa 4 tem a ver com o seguinte: eu construo uma casa iluminada e nela moro. A alma é uma grande construtora, mas que, diferente da personalidade, constrói sem tocar. Então, a lua que rege Caranguejo e a casa 4, ela tem a ver com a alma, com aquilo que anima, né, o nosso corpo aqui nesta vida. Então, Caranguejo tem a ver com a consciência intuitiva. Caranguejo é um signo ligado à intuição. E Marte em Caranguejo, né? Então imagine, Marte é o guerreiro, Marte é um planeta da ação e também está num signo cardeal. Caranguejo é cardeal. Caranguejo é de atividade. As pessoas não entendem muito bem esse arquétipo porque acham que caranguejo quer ter 15 filhos e ficar trancafiado em casa. Não é isso. Vocês imaginem que há 60 anos atrás, as mulheres se casavam e lavavam, passavam, cozinhavam, costuravam, faziam o pão, faziam o sabão e tinham sim 8 e 10 filhos. Então isso mostra a energia matriz ou motriz para gerenciar um lar, que não é uma coisa qualquer. É claro que hoje em dia, na vida moderna, isso é levado para o lado profissional. E Marte em Caranguejo tem essa capacidade de gerência. Excelentes executivos têm Marte em Caranguejo. Então, Marte em Caranguejo, há hesitação e postura indireta que Marte costuma sentir em Caranguejo. Um signo que prefere a segurança e as coisas conhecidas. Então, o caranguejo ele anda de lado, né? Então, o Marte em Caranguejo ele age de uma forma indireta, sabe? E de um ponto de vista muito emocional, muito intuitivo. E Marte se afirma neste signo com sensibilidade. Vão de leve até encontrar o melhor meio de lidar com a situação, contornando, intensificando os sentimentos, mas também pode inflamar as emoções, né?
Marte em Caranguejo gerencia as emoções e os sentimentos. Marte em Caranguejo pode ser um pouco resmungão também, sabe? Veja, o signo de Marte mostra o modo como você se manifesta, como você busca aquilo que deseja. Então, Marte em Caranguejo, a pessoa age como um canceriano. Então, age de uma maneira indireta, sentimental, emotiva, defensiva. E aqui, né, eu coloquei 2 vezes o mesmo texto, me desculpem, né? Mas tem a ver muito com isso, né? Marte em Caranguejo, ele tem uma necessidade de proteção e de proteger. Então, às vezes, a pessoa vai agir como um paizão, né, que cuida de todo mundo, ou como uma criança que precisa de cuidado. Pois então, a Liz Greene e o Sasportas, eles fizeram um seminário sobre a dinâmica do inconsciente. E eles falaram muito da alquimia ligada ao símbolo astrológico. E o lobo está associado a Marte, e Marte ao fogo. E Caranguejo está associado ao feminino, a mãe, a avó, a memória, a força ancestral. Então, veja que é uma grande força ter Marte em Caranguejo, mesmo que ele esteja, digamos, em queda ali, né? Porque, como eu disse, ele é exaltado em Capricórnio. Muito bem. Então, a Liz Greene, ela associa Marte e também Plutão, que eu já vou comentar, com o estágio alquímico do calcinátil, que trata do processo da queima, né? As imagens em torno do calcinátil quase sempre implicam a frustração do desejo, até que as emoções se exauram por si mesmas. E o velho rei ou animal selvagem seja queimado, chegando à sua essência. O fogo purifica das sujeiras, e nesse caso, a sujeira é líquida, é água, caranguejo é água. A imagem do anseio pela união. O lobo é um animal ligado ao calcinátil, que tem a ver com a paixão, fome, orgulho, com arrogância e desejo. As paixões em estado natural não são más, mas perigosas e precisam ser transformadas. Outro planeta ligado ao calcinátil é Plutão. Se Marte se preocupa com o desejo individual, Plutão é mais impulsionado pelo instinto cego. Ele nos une não só com os outros seres humanos, como também com o reino dos animais selvagens, né? Plutão espelha paixão. A calcinátil também está associada ao purgatório nos textos alquímicos, por ser um processo de purificação que queima os pecados. O fogo, bem como o ardor e a frustração, também purifica e ilumina. A iluminação, o sentido do grande significado contido na experiência, é um dos objetivos do calcinátil, bem como da pureza que brota da absoluta honestidade consigo mesmo. O potencial do calcinátil, portanto, de Plutão e Marte, das personalidades marciais e plutonianas, força uma espécie de introversão que resulta na capacidade de olhar para além e para o interior. A saída sempre está para dentro, não é? As respostas estão internas, que para muitas pessoas as põe no caminho do desenvolvimento interior. A paixão é um grande catalisador, talvez o maior que temos, e a frustração da paixão é a essência desse estágio da opus, da grande obra, né? Da obra-prima, que é a purificação e a elevação do nosso espírito, dessa experiência aqui, nesta vida.
Muito bem. Eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior sobre a lua nova em Virgem, lembram? Olha aqui, Sol e Lua em Virgem, na casa 7 do mapa da independência do Brasil. E Saturno lá no ascendente, considerando Peixes no ascendente. E olha aqui, Marte caminhando para a casa 5. Muito bem. Então, o que significa? Eu tinha comentado que a casa 5 era dos artistas, dos jogos, do entretenimento, também das crianças, né, da infância. E vejam que coisa interessante, não é? O Saturno em oposição ao Sol no nosso no mapa da independência. O Sol representa pessoas ilustres, representa o executivo, também os ministros. Então, tanto o ministério, os ministros da mais alta corte, né, estão aí envolvidos numa situação polêmica, como também o ministro dos Direitos Humanos. Ocorreu aí um escândalo, não é? De assédio sexual. Olha que coisa interessante. E também a casa 5 é do jogo, dos artistas. E veja que foi deflagrada aí uma operação contra a lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. E também foi apreendido um avião em operação contra esquemas de jogos ilegais, que parece que tem uma correlação aí. E ainda muita coisa está por vir, não é mesmo? Olha que coisa mais incrível. Pois então, aproveitando o gancho de que caranguejo tem a ver com a proteção, e Marte também tem a ver com a expressão sexual, sabe? E vocês sabem que nessa semana houve lá na ONU um tratado sobre os crimes cibernéticos. Bem, aqui está a ministra da Igualdade espanhola, Irene Montero, onde ela está defendendo a seguinte situação: de que as crianças têm o direito de que ninguém pode tocar o seu corpo se elas não quiserem, e que isso é uma forma de violência, se elas forem tocadas sem a permissão. E que têm o direito de amar e ter relações íntimas com quem quiserem, desde que consintam. Olha que coisa impressionante. Independente de quem sejam suas famílias, os pequenos têm o direito de saber que seus corpos são válidos, que tratar bem está bem e que tratar mal é mal, e que podem amar quem quiser e ter relações com quem quiser, que tem direito à interrupção de gravidez, quer dizer, e que isso é um direito. E ainda assim, há sido feita uma campanha muito forte de acusar pessoas que seduzem esses pequenos de pederastas. Imaginem vocês. Pois então, nesse projeto de convenção da ONU para situações cibernéticas, né, no artigo 14, no parágrafo 4, está o seguinte termo: se for consentido pelo menor, não pode ser criminalizado nenhum tipo de assédio ou de vias de fato. Então veja, atrás disso eles estão dizendo que é uma bondade para proteger os pequenos e não criminalizar os pequenos, que porventura tenham sido filmados em situações de exposição íntima. Mas, sendo assim, vai inocentar aquele que recebeu
e que consome o material. E dizem o quê? Que se a criança estava feliz e consentiu que tal material foi feito, não pega nada. Então, a defesa é para quem produz o material e consome, e não para a vítima. Vocês acham que uma criança tem condições de consentir uma coisa dessas? Transmissão ou posse da produção de material para os pequenos, com os pequenos, sendo consentido e de uso exclusivamente particular, não pode ser criminalizado. Onde é que nós estamos? Para onde nós estamos indo? Isso não vem da noite para o dia. Isso é uma agenda. Isso é uma agenda nefasta da desumanização. Eu também fiz um vídeo sobre o humano, o desumano e o transhumano. Olha como nós estamos indo a passos largos. Ao invés de nós protegermos os menores e proteger a inocência, a pureza deles, nós estamos lavando as mãos. Ah, se a criança consentiu, não pega nada. Como assim? Vejam, então nesse artigo, né, essas exceções propõem que o material que não envolva a uma criança real, por exemplo, que for gerada de maneira por uma inteligência artificial, né, ou criada dentro de uma relação que tenha consenso, e se for conservada para uso privado, não deve ser objeto penal obrigatório. E, segundo alguns defensores dessa postura, em tais casos, a persecução legal deve ser opcional. Então, depende do juiz, depende da interpretação, não é? O que representa uma mudança significativa a respeito das proibições universais, que até agora estão sob um protocolo dessa Convenção das Nações Unidas dos Direitos Infantis. Vocês estão vendo para onde está indo essa agenda? A humanidade está doente. Nós estamos vivendo uma enfermidade social. Também com relação àquele Saturno oposição ao Sol na Lua Nova, né? Esta situação entre o Elon Musk, né, e o nosso juiz da Suprema Corte está tomando cada vez proporções maiores, né? E vocês sabem que um psicólogo canadense, o Jordan Peterson, ele disse que o comportamento, né, deste que representa um cargo, né, mais poderoso não é um comportamento apropriado. E ele aconselhou o Elon Musk no seguinte, que é um homem muito sombrio. Tome cuidado, Elon Musk. Só que de fofo ele não tem nada. Uma pessoa que tem uma empresa que quer enfiar chip na nossa cabeça para que a gente se conecte a um ser que finge ser a fonte, também não é flor que se cheire. Sombria foi essa fantasia que ele usou no Halloween de 2023. Vejam aqui a cruz invertida com aqui Bafomé. Neste caso, isso sim representa o lado obscuro, a magia negra, a maldade. Quem é que sem consciência vai usar isso sabendo da força que é um símbolo? Não é mesmo? Então, a gente precisa separar algumas coisas, não é? O que está acontecendo neste contexto específico da remoção dessa rede social e quem é que representa o quê. Então, na verdade, aqui nenhum lado é, digamos assim, inocente, sabe? Muito bem, olha aqui a revolução solar do nosso país,
que ocorreu dia 6 de setembro, que é hoje, né? E veio para o ascendente Capricórnio, que representa a casa 11. A casa 11 é dos parlamentares, né? Amanhã parece que mais de 50 parlamentares estarão na manifestação que vai ocorrer na Avenida Paulista, não é? E veja que nesta revolução, Marte, ali a 1 grau de Caranguejo, está na casa da saúde, das políticas de saúde pública aqui do nosso país. Então, parece que as coisas podem tomar uma proporção inflamável, né? E com relação a problemas aí de saúde e de administração destes problemas. E o Plutão está aqui, olha, na casa 1 da Revolução, retrógrado, e numa linha de cura, de ajuste, de mudança de direção com Marte. Olha que impressionante. As coisas não serão suaves, absolutamente. Enquanto isso, o nosso Brasil está em chamas. Aqui onde eu moro é de uma altitude tremenda e está um fumacê danado, está uma coisa muito impressionante mesmo, não é? E a gente não vê nenhuma manifestação, nenhuma providência. Agora a culpa é do clima, não é? É impressionante, não é? A hipocrisia. E amanhã vai ter uma grande manifestação. E sabe lá onde é que isso vai dar? Por quê? A Lua em trânsito estará em Escorpião, em conjunção ao Marte no mapa de independência do Brasil. Esse não é um aspecto suave, não. Absolutamente. É um aspecto inflamável. Eu espero que não tenha nenhuma violência, que não tenha nenhuma apreensão e que as coisas, enfim, não é um trânsito, não é um aspecto suave absolutamente. Mas o que demonstra aqui? A Lua é o povo, né? Conjunção a Marte, e Marte em trânsito em Caranguejo, que é regido pela Lua, as pessoas vão querer se manifestar. Ninguém está aguentando mais, não é mesmo? É como Fenrir aqui, né? É como um lobo que está com as suas patas amarradas. Agora a gente tem que usar a sabedoria, a não violência, não é? E como diz o Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, vejam, como as coisas estão bastante tensas, com este Marte em Caranguejo. Vai ter muita repercussão essa situação, de tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, né? E também esse Plutão retrógrado, sobretudo no sentido da geopolítica, no sentido mundial. Então, é aquilo que nós vimos ali no começo da apresentação, né? Vamos manter a nossa integridade, a nossa força, a nossa moralidade, a nossa ética, a nossa honra, porque é isso que nos cabe neste momento. Vamos proteger os nossos pequenos. Você que é pai, você que é mãe, você que tem amor no seu coração, não embarquem nessa. Não vamos deixar que façam isso com os pequenos. Eles estão querendo que haja algo chamado relacionamento transgeracional. Eles estão querendo legalizar isso às nossas caras. E está todo mundo achando que não pega nada? Como assim? Como assim, minha gente? Então, amanhã não será um dia suave, né? Nós vamos ver de um lado Brasília, no desfile, e toda uma situação também bastante crítica.
e nós vamos ver, por outro lado, a nação se manifestando, não é? Então, aqui não tem nada a ver se você votou em fulano ou em cicrano, se você é de um lado ou se você é de um outro. Todos nós estamos vivenciando uma situação de opressão no nosso país. Então, vamos analisar as coisas com firmeza e não com o fígado, né? Com o racional e com o coração, né? Porque as coisas estão indo para um jeito muito perigoso e, sobretudo, com esse Plutão retrógrado, né? Porque o que eles não conseguiram impor, eles vão querer fazer isso até ali começo de novembro, e justamente às vésperas da eleição, tanto aqui municipais no nosso país, como também eleição presidencial nos Estados Unidos. Ok, meus amados? Então, Marte em Caranguejo, proteção, acolhimento, família, amor maternal, né? Eu acho que é disso que a gente está precisando. Invocar a nossa grande mãe, né? A mãe natureza. E com firmeza. Marte é firmeza. Marte é um planeta ligado à valentia, né? Então não vamos nos acovardar diante do que está acontecendo no mundo e também no nosso país. Ok, meus amados? Eu agradeço mais uma vez a companhia. Peço, por gentileza, que vocês deem um like, compartilhem, né? Veja se estão inscritos, tá bom? Para a gente continuar aqui junto, compreendendo, né? O que essa rota do céu vem nos dizer. Ok, meus amados? Então, um grande abraço para vocês e até breve.